Salve Devoto, no oferecimento dos estúdios Apollo 99 de verdade. Seu sonho é ser o youtuber do Galo? Chegou o lugar certo, é aqui nos estúdios Apollo 9. Aqui você tem inovação, estamos bem localizados, temos o melhor preço do mercado e a tecnologia é de ponta. E o profissionalismo só tem aqui nos estúdios Apollo 9. Não se esqueça da Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do mercado de Belo Horizonte e região. Afinal de contas, eu tenho para você assistência, medicamento, eu também tenho telemedicina, auxílio exame e auxílio consulta, tudo no lugar só, na Go Life. A Limpa Nome SA chegou para poder mudar a sua vida. Por apenas R$ 599 nós tiramos o seu nome do SPC, Serasa e Boa Vista e você volta a ter crédito. Quer saber mais? Entre no link da descrição. A Carvise é assim, a melhor proteção veicular do Brasil. A adesão é zero, a proteção para SUV é a partir de 80, carros a partir de 69, motos a partir de R$ 49. Fique protegido de verdade com a Carvisa, a importadora elétrica Brasília, sempre pioneira desde 1957, entregando qualidade e serviço para você. Líder no Mercado Livre, com desconto nos componentes elétricos e pagando no Pix tem 10% de desconto. Não jogue fora a oportunidade de comprar o seu novo carro no Portal Autoshop. São 30 anos entregando o que existe de melhor para você. E no Festival de Seminovos nós vamos pagar com 120 dias. Começa a pagar. As taxas são imbatíveis e nós temos aqui a melhor avaliação do seu usado. Papum! Crédito na hora, só tem um lugar, é na Papum. O link está na descrição. Parcelamos de 12 a 18 vezes. É o mais barato do mercado e tudo que você precisa é ter um cartão de crédito com limite liberado. Quer ser dono de uma escola oficial do Clube Atlético Mineiro? Pronto, chegou a sua oportunidade. Academia de Futebol do Galo. Aqui você vai tornar o seu sonho realidade. O investimento é desse tamaninho, mas o retorno é desse tamanho. É ótimo! Pode confiar, vem comigo e vem de Academia do Galo. Instituto Céspedes Calvície tem solução e a solução é transplante capilar. Atendimento é exclusivo e personalizado. Parcelamos pra você. E falou que veio do canal Alvinegro? É 13% de desconto. Volte a ficar mais jovem. Tenha sua autoestima de volta no Instituto Céspedes. Não se esqueça, quer se divertir no melhor gameplay do Brasil? É na Inplay. Eu, Beto Guerra, Henrique Vilar e Eduardo Guerra estamos lá brincando e você vai brincar com mais de 180 pessoas que estão lá no mesmo grupo que a gente. E o melhor, lá não é aposta, é gameplay. Você ganha moedas fictícias e brinca. E o cadastro é gratuito e você vai jogar contra mim, contra o Beto e contra o Eduardo. Quer saber mais? No link da descrição do vídeo. Vem brincar comigo na Inplay. Agora, bora para o vídeo. Beleza, turma? Tamo junto. Deixa o like, se inscreva. Só não se esquece, tá? De ativar o sininho de notificação. Bom, a tabela não ajudou o Galo, né, gente? Apesar do Atlético ter conseguido fazer um campeonato, um jogo de vitória, né? O Atlético subiu quase nada. Primeiro vamos dar uma passadinha nos jogos para você poder ver. Vamos lá. Juventude venceu o Ceará no sábado por 2-1. O Bragantino... Opa, tô na rodada errada, perdão. Aqui, vamos lá. O Corinthians venceu o Sport por 2-1. O Vasco empatou com o Flamengo em 0-0. O Grêmio empatou com o Internacional em 1-1. Dizem que o Grêmio teve um pênalti e tal. Não vi pra poder falar. Juventude e Mirassol foi 2-2, jogo de 4 gols. O São Paulo venceu o Santos de 2-1. O Galo venceu o Botafogo por 1-0. O Fluminense empatou com o Vitória em 1-1. E o Palmeiras venceu o Fortaleza de 2-1. Até a hora que eu gravava esse vídeo, o Bragantino estava vencendo o Cruzeiro, tá? E aí, Bahia e Ceará amanhã. E aí, por que eu falo pra vocês que a tabela não ajudou muito? Por conta disso aqui, ó. Vamos lá na classificação. Palmeiras, líder isolado do campeonato, né? Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias, apenas um empate. O Flamengo tem 3 vitórias e 2 empates, né? O Fluminense é o terceiro, né? Empatou hoje 10 pontos. O quarto é o Bragantino até o presente momento, vamos deixar isso claro, porque o Cruzeiro, se virar ou empatar, muda essa classificação aqui, tá certo? Tá com 10, Ceará com 7, Corinthians também com 7, lembrando que o Ceará joga amanhã. Tá? Então o Ceará pode chegar a 10 pontos também, e o saldo do Ceará é bom, é de 2. Então se o Ceará ganhar de 1-0, por exemplo, ele já passa tanto o Bragantino quanto o Fluminense, por enquanto, com o jogo do Bragantino sendo esse resultado, né? O Vasco tem 7, Juventude 7, São Paulo 7. Aí vem aqui a turma do 6, que é o Mirassol e o Internacional. E depois a turma dos 5 pontos, que é de Fortaleza, que tem 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, saldo 0. Botafogo, mesma coisa, só que saldo 0. E aí eu não sei qual que é o critério, acho que é gol pro, né? Que aqui tem 5 gols feitos, né? Aí vem o Vitória, tem -2, e o Galo também, que tem saldo -2. Lembrando que o Galo começou perdendo pro Grêmio, empatou contra
Vitória e São Paulo, perdeu para o Santos e venceu esse jogo. Bom, e aí o Galo ficou em quinto, mas só que o Galo pode voltar para a zona do rebaixamento, gente, porque tem Bahia e Ceará, né? Conforme eu mostrei para vocês aqui, o Ceará tá aqui em sétimo, querendo fazer 10 pontos, e o Bahia precisa pontuar, fazer seus 6 pontos, que o Bahia empatou os 3 primeiros jogos, perdeu o último, né? E lembrando que esse jogo, ó, ele é aqui, ó. Pulei aqui, ó. Ele é lá na casa do Bahia. Então é mais capaz do Bahia vencer. E se o Bahia vencer, aí o Atlético, como eu já tinha antecipado, volta à zona do rebaixamento, porque o Bahia iria 6 pontos, passaria todos os times até o Fortaleza, saldo de gol deles é ruim, mas a vitória ponta que interessa, e aí empurraria todo mundo uma posição para baixo. O Fortaleza seria 14º, Botafogo 15º, Vitória 16º, e consequentemente o Galo entraria aqui e seria o 17º. Então a tabela não ajudou, né? Mas o Atlético cumpriu a sua missão, que era vencer a partida, era o que tinha que acontecer, né? Só fazer um resumo, né? Eu quis mostrar a tabela primeiro para você ter uma ideia do jogo. Vamos falar do jogo. Galo e o jogo. Deixa eu até criar esse tema aqui. Vamos lá. Minuto 6.21. Cara, a partida do Galo foi uma partida de vários momentos diferentes, né? O Atlético no primeiro tempo foi muito mal, na minha opinião. O Atlético no primeiro tempo não foi uma equipe ativa, não foi uma equipe envolvente, não foi uma equipe que jogou em cima, aquela coisa. Eu acho que inclusive o Botafogo teve as melhores chances, né? Mas a melhor chance mesmo do Botafogo foi aquela saída de bola onde o Everson tira. E o Atlético teve aquela jogada do Coelho que o zagueiro chega tirando, a bola quis. Teve alguns lances do Atlético, teve outros lances do Botafogo, teve 2 cabeçadas do Atlético que o goleiro voltou para fazer defesa, um outro lance que a bola passou do lado, e o Botafogo teve 2 lances da mesma coisa, um outro lance também que o Everson fez uma defesa, mas o Botafogo, na minha opinião, no primeiro tempo foi melhor. E aí, cara, qual foi o erro do Cuca? O Cuca, na verdade, o que tá acontecendo? O Scarpa, tomando água aqui, o Scarpa, ele não tava bem no último jogo, só que ele tomou uma pancada, e essa pancada que ele tomou fez com que ele tivesse um pouco de dor, mas não uma dor que limitaria ele se fosse uma partida fundamental de jogar o jogo todo. Mas o Cuca fez a opção de não colocar ele para fazer a partida inteira. Então, uma opção do Cuca, tá certo? O que é esse branco que tá aparecendo aqui no coisa, bicho? É aqui. Esse papel aqui. É a câmera, né, que tá muito coisada. Mas não tem problema, não. E aí, o que acontece? Me incomoda essas coisas. Mas vamos lá. E aí o que acontece? O Scarpa teve essa pancada. Ontem eu conversei com uma pessoa e ela me contou que, na verdade, é uma pessoa muito bem informada, jornalista, tá? Mas muito bem informada. Ela me contou que uma pessoa passou para ela que, na verdade, o Scarpa não foi tirado da partida por conta de algum problema, nada disso. Que ele foi tirado da partida mesmo pro Cuca, porque ele teve essa dor, ele tava com um pouquinho de dor, ele sai no segundo tempo, não por uma opção técnica do Cuca, e sim por conta da pancada lá no jogo contra o Santos, e aí o Cuca resolveu entrar com ele no segundo tempo, até para ter como arma, ó, você vai jogar em alto nível 45 minutos, eu vou entrar com você no segundo tempo, porque aí, né, você consegue pisar legal, você não vai ter problema e tal. Então, as alterações que o Cuca faz, que é a entrada do Scarpa e tirar a Avenida Paulista, foi excelente, porque quando a Avenida Paulista sai e entra, brincadeira à parte, quando o Caio Paulista sai e entra o Rubens, cara, o Rubens dá segurança àquele lado esquerdo, que era o lado direito do Botafogo, que estava sendo arrasado. O Atlético estava se passando por cima, o Botafogo estava destruindo o lado esquerdo do Atlético. E aí sai a Avenida Paulista e entra o Rubens fortalece. E ao mesmo tempo, né, sai o Igor Gomes e entra naquela posição o Scarpa, o Atlético melhora. E aí o Gabriel Menino, e aí quem entrou foi... Vamos só lembrar, o Rubens já estava em campo, ele só vai para a posição do Caio Paulista, sai o Caio Paulista, entra o Gabriel Menino para poder fazer a função de volante, sai o Scarpa e entra o Igor Gomes e entra o Scarpa. E aí o Atlético melhora. Muita gente vai dizer o seguinte, não, o Atlético só melhorou por causa da expulsão. Não. O Atlético tinha domínio da partida já. O Atlético já era melhor do que o Botafogo. Eu tava vendo até o cara da Cazé TV ontem comentar, e ele comentou um negócio que eu falei na transmissão. Eu falei, cara, o Botafogo caiu de nível no segundo tempo também, né? O Atlético subiu de nível, o que fez o Botafogo cair de nível. Então o Atlético conseguiu melhorar. E aí o Atlético melhorou o suficiente, e essa é a grande realidade, ele melhorou o suficiente para ganhar. Portanto que ele faz o gol, ele antes da expulsão, ele perde 2 oportunidades feitas. Aí depois vem a expulsão. E aí o Atlético tem mais domínio ainda. Claro que o Botafogo saía no contragolpe em velocidade e propunha risco ao Atlético, mas o Atlético tinha mais domínio da partida.
Se você perguntasse quem vai fazer o próximo gol, cara, era o Galo. Não por conta da expulsão, volto a repetir. Antes da expulsão a gente já estava melhor. Antes da expulsão. Então eu vi pelo menos um Atlético assim, interessante, mais firme, mais forte e querendo buscar o jogo. E querendo ser o principal ativo. E querendo ser o time que queria ganhar o jogo a qualquer custo. Então, muito importante. Rap, mas você colocou aí que nós precisamos melhorar, que o Galo precisa melhorar. E precisa, e aí eu vou explicar o porquê. Cara, ó, pra você ver, fiz vários elogios, né? Acho que o Atlético jogou um pouco melhor do que vinha jogando. Eu acho que o Atlético, ele fez mais do que ele vinha fazendo, né? E conseguiu. Ó, pra você ver, dessa vez o Atlético não criou 300 jogadas. O Atlético não criou 300 jogadas. O Atlético fez o gol e perdeu 2 gols, na minha opinião. Normal numa partida de futebol. Pouco. Não é perder aquela quantidade absurda, chutar aquela quantidade absurda de vezes, não. O Atlético fez o gol, parou numa defesaça do goleiro deles e numa outra que eu acho que faltou um pouco mais de capricho. Então, assim, do próprio Coelho. Então, assim, bem diferente dos jogos anteriores, tirando o jogo do Santos, onde o Atlético criava um caminhão de oportunidades e não conseguia fazer nada. Nesse jogo nós não criamos um caminhão de oportunidades, mas nos defendemos melhor. Mas ainda é muito claro que o Atlético não tem opção, cara. Esse é o grande problema do Galo. Eu tô sem voz, é por isso que eu tenho que ficar toda hora lubrificando. O Atlético, ele não tem opções, cara. E isso é muito sério, isso é um problema grave que o Cuca tem. Porque ontem, claramente, durante o jogo, nós reparamos em diversos momentos no qual o Cuca, ele tinha um banco limitado. E olha, quando ele pôde entrar com o Scarpa, ele melhorou demais o time. Ele deu altivez ao time. E o Caio Paulista estava tão mal que ele preferiu colocar o Rubens na lateral esquerda, porque o Rubens sabe fazer a função, e pôs o Gabriel Menino. E aí o meio-campo do Atlético ficou mais ágil, um pouco mais ágil. Mas o Atlético tem 3 problemas gravíssimos que ele precisa melhorar. A transição de bola da defesa pro ataque é muito chutão. E quando é de bola de pé em pé, tá muito lenta. O ataque não é tão lento, mas a defesa pro ataque é lento. Você conseguiu compreender a diferença? O Atlético, quando sai do goleiro até chegar o atacante lá na frente, ele é lento. E o Atlético também é lento para subir. Teve um lance que o Coelho pega a bola, que eu critiquei muito ele, que eu acho que ele tinha que ter pôs velocidade, mas depois eu fui ver os melhores momentos. E aí, vendo os melhores momentos, eu reparei que tinham 4 jogadores do Botafogo, ele com o cara, correndo com o cara, 2 acima dele, ou seja, 2 na zaga, protegendo o espaço, e o Hulk só vindo, o Rony do outro lado lá atrás. Então, também há uma demora dessa galera chegar no ataque. Há uma demora profunda. Por exemplo, nesse lance que o Coelho pega a bola, ele tá vindo pelo lado esquerdo do campo, o Rubens tinha que acompanhar ele, mas o Rubens não. O Rubens ficou. Então você vê que o Atlético tem essa transição de bola muito lenta, coisa que o Botafogo não tinha. O Botafogo pega a bola, rapidamente chegava ao ataque. Então esse para mim é o problema mais grave do Atlético, essa transição, essa mania de dar chutão e, gente, passes errados. A quantidade de passes errados feita por Júnior Alonso ontem e outros jogadores é absurda. É absurda, não pode acontecer. É muito passe errado. É muito passe maldado. É muito passe displicente. É problemas graves que o Atlético tem que corrigir. Então, na minha opinião, o Atlético precisa corrigir a transição, parar com esse negócio de chutão de qualquer jeito, tá certo? E os passes errados, que os passes errados estão matando o atleticano. Nós estamos ficando loucos de raiva com tanto passe errado como teve, né? Bom, nós vamos ter um outro problema também pesado, que são as viagens. Gente, vou mostrar pra vocês aqui que não será fácil a vida do Galo, deixa eu abrir aqui pra vocês, nesse período agora, a partir de segunda-feira. Aí eu vou explicar pra vocês aqui, ó. Vamos lá. O Galo, primeiro, vai até Caracas, tá certo? Pra jogar na quarta-feira. Olha isso. Aí o Galo joga em Caracas, beleza. Aí o Galo sai de Caracas na quinta-feira, e aí eu conversei com o Cássio Regui, e o Cássio Regui me disse que o Atlético está tentando, em vez de vir em Belo Horizonte, ir direto para São José do Rio Preto, que é o voo fretado, desce em São José do Rio Preto e vai jogar lá em Mirassol. Então aí depois o Galo vai direto, que é isso que o Galo tá tentando fazer, que isso vai poupar até, porque imagina você chegar a Caracas, vem para Belo Horizonte, dorme, acorda e volta, é pior. Então o Galo tá indo para Mirassol, beleza? Aí o Galo vai para Mirassol. Depois disso, isso aqui em São Paulo, pros lados ali, vamos colocar para você poder geograficamente entender, Uberlândia, para aqueles lados de lá.
de São Paulo, não pro lado do litoral, pro lado do interior. Aí, depois de Mirassol, o Galo vai pegar um avião e vai para Maringá, e o jogo é muito próximo, olha pra você ver. O Atlético joga à noite, deve dormir em Mirassol, não acredito que faça viagem. No domingo que vai viajar, aí domingo rapidinho chega em Maringá, porque no Paraná é perto, né? Não sei nem se talvez vão de ônibus, porque Mirassol para Maringá é distância de Mirassol para Maringá. A distância aqui no mapa é de 5 horas de carro. Então de avião vai dar 1 horinha. Então vai ser bem perto. Que aqui olha onde que Mirassol tá. São Paulo tá mais próximo do litoral, né, gente? Agora eu falo com vocês. Mirassol tá aqui, ó. Lá no alto, lá pros lados de Uberlândia. Aí vai descer, mas você vê que não é tão longe para Maringá. Aí vai para Maringá. Depois que chega em Maringá, olha isso, joga na terça. Aí o Atlético vai jogar de novo dia 29, dia 30, dia 1º, porque não tem 31 esse mês, né? Ou tem? Não tem, igual eu imaginei. Aí o Atlético vai jogar, olha pra você ver, no dia 5, numa segunda-feira. E aí isso vai dar um espaço pro Atlético jogar na segunda-feira. Olha que loucura, em vez do jogo ser sábado ou domingo, já que o jogo é dia 29 é uma terça, o Atlético vai jogar na segunda-feira. O Atlético vai voltar, provavelmente o Atlético até volte para Belo Horizonte. Eu não duvido que o Atlético sai de Maringá, volte a Belo Horizonte no dia seguinte. Aí os jogadores descansam ali no dia 29, no dia 30, eles vão ter uma folga. Aí dia 1º, dia 2º, dia 2, dia 3 treina, dia 4 viaja para Caxias do Sul, que aí no dia 5, numa segunda-feira, joga. Olha isso. Aí depois que jogou no dia 5, o Atlético joga no dia 8, numa quinta, lá contra o Desportivo Iquique no Equador. No Chile ou no Equador, hein? O Desportivo Iquique é Chile, né? Lá no Chile. Então, olha o Atlético. Então o Atlético vai até voltar para casa rapidinho, entre o jogo do Maringá e Juventude, né? Esse jogo devia ser final de semana, para o Atlético ter um descanso maior para viajar para o Equador. Então vai ser problemático para o Atlético essa questão das viagens, né? Os próprios jogadores ontem na zona mista, eu vou passar no vídeo do almoço, das 11 horas, eu conversei sobre isso com eles, e todos eles, não, vai ser cansativo, vai ser cansativo e tal, e realmente é um problema. Bom, vamos aproveitar então, e vamos falar de Scarpa que está fora, tá, gente? O Scarpa não vai jogar contra o Caracas. E por que o Scarpa não irá jogar contra o Caracas? Simples. O Scarpa não irá jogar contra o Caracas, que a filha dele vai nascer, a filha ou filho, agora eu me perdi, né? O filho dele vai nascer nesta segunda-feira, tá certo? E aí, o Scarpa pediu ao Atlético licença para poder ver o nascimento do filho. Alguns de vocês vão virar e vão falar assim, que absurdo. Não tem absurdo nisso. Parabéns à diretoria do Atlético, que entendeu esse momento. É importantíssimo que ele esteja com a esposa dele no nascimento do filho dele. Não há nada mais mágico que o nascimento de um filho. Ah, eu tive que trabalhar. Pena que você tem um chefe maldito. Pena que você tem um chefe babaca. Pena que você tem um chefe escroto. Porque o filho e família são as coisas mais importantes do mundo. Então, se você pode viajar, né, e você pode, um jogo contra um Caracas, né, gente, que vemos e convenhamos, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco do Cuca, que ele vai tá com um problema grave. Eu fiquei sabendo disso ontem, eu tô gravando esse vídeo um dia anterior, né, então pra você que tá vendo ontem, fiquei sabendo disso ontem quando eu cheguei em casa, recebi uma mensagem que eu perguntei isso a uma pessoa, porque eu escutei os jornalistas falando alguma coisa, resolvi perguntar e vou te contar daqui a pouco. E aí, o Scarpa, ele tá liberado. O Scarpa, o Atlético liberou ele. Então ele está fora do jogo contra o Caracas. Que vemos e convenhamos, é o Caracas, né, gente? Nós temos a obrigação de vencer o Caracas, assim, com o pé nas costas. O Caracas, o Beto tava me contando que o time que jogou contra ele na Venezuela ganhou de 1-0 dele, sendo que o time tava sem um jogador desde o primeiro tempo. O Caracas não conseguiu virar. É um time que tá muito mal, jogou Libertadores ano passado, mas tá muito mal. Foi mal no venezuelano esse ano, tá mal lá de novo, então tem que passar por cima. Mas o Cuca tem um problema sério. Por quê? Ontem lá na zona mista, eu escutei uma pessoa falando de desgaste. E os jogadores também, a gente sentiu. Eu senti alguns jogadores falando que eles estão desgastados. Eu fui conversar com o Everson, ó, cara, vai ser difícil. Aí o Everson começou a falar comigo, eu vou pra cá, depois eu volto pra lá, depois eu vou pra cá, depois eu volto pra lá, vou fazer isso, vou fazer isso. Aí o Everson foi contando. E aí eu fui percebendo, né, pô, cansaço. E aí, cara, o que eu fiz? Eu peguei e mandei uma mensagem pra uma pessoa e questionando ela como é que tá a questão física do Atlético. Os caras falaram o seguinte, olha, a questão física tá em dia, não é um problema, mas o time que vai jogar em Caracas será um time provavelmente alternativo. Aí eu perguntei pra essa pessoa por quê. Falei, mas por que vai jogar um time alternativo? É tão importante é importante que o Atlético jogue com o time principal. Essa pessoa me disse o seguinte, olha, nós vamos ter essa sequência
pesada de viagem, que eu acabei mostrando no passado, nós vamos ter uma sequência pesada de viagem com jogos fundamentais demais. Então nós temos que vencer o Maringá, nós temos que subir no Campeonato Brasileiro. O time contra o Caracas é um time que dá para o Atlético trabalhar com um time misto ou reserva. Então preparem que nesse jogo nós teremos assim uma pilha de jogadores reservas, tá? Repito, uma pilha de jogadores reservas atuando. Cara, não é a melhor coisa do mundo, eu sei, eu concordo com você, acho que poderíamos ter o time principal justamente até para garantir o leite das crianças, por quê? Raciocínio comigo, se você vence o Caracas e vence o Desportivo Iquique, você já chegou a 10 pontos, você já está classificado na Sul-Americana, aí você tem 2 jogos em Belo Horizonte, você precisa vencer, cara, um desses jogos precisa ser o líder geral, o outro jogo você pode meter os reservas todo. Então, essa é a importância do jogo, isso daí tem um momento diferente, aquela coisa toda. Então, realmente, o Cuca fez, né? E, inclusive, também, um outro detalhe. O Cuca, segundo uma reportagem, onde que eu li essa reportagem? Acho que foi no Super, não, foi no Ataque. Segundo o pessoal do No Ataque, o Cuca pensa em fazer mudanças. Né? Que o Cuca disse se poupará, e ele pensa em fazer mudanças, mas ele vai analisar. Agora, eu acredito que vai ter, é provável que isso ocorra, escalação alternativa, até pensando em ter jogadores inteiros para sequências de jogos. E qual é a sequência de jogos que o Atleta está priorizando? Brasileirão. Mas tem que jogar com todas, com o time principal. Os jogadores não dão conta. Não é porque eu acho que dá, você acha que dá, que eles não dão. Fisicamente não dá. Então, vai ultimar. Então, eu escutei isso, confirmei com a pessoa. O Cuca falou que provavelmente vai ter uma escalação alternativa. Então, devemos ter muitos reservas jogando esse jogo. Para mim, importante. Importante para ver alguns jogadores, dar sequência a alguns jogadores. Se fosse para eu escalar, eu vou te falar quem eu escalaria. Escalaria o Everson, porque goleiro normalmente não tem problema. Saravia e o Caio Paulista, seriam esses mesmo. Na zaga, pouparia o Lianco, pouparia o Júnior Alonso. Entraria com Ivan Roman e o Hugo, tá? Meio de campo, aí tem que ver se o Alan Franco vai voltar, porque já era para ter voltado agora. Aí vamos supor que o Alan Franco volte. Jogaria com o Alan Franco e jogaria com o Gabriel Menino. Igor Gomes no ataque, Bernard na esquerda. Aí nós temos um problema. Temos que ir de Rony. Sabe por que nós temos que ir de Rony? Porque nós não temos direita, ninguém da direita. E lá na frente, João Marcelo com o resto todo de banco. Eu falaria essa escalação. Vamos ver se o Cuca vai fazer isso, é a revelação que ele fez. Eu tenho pra mim que tá certo, né? E vai mudar muito e o time tem que mudar mesmo e tá tudo certo. Bom, vamos falar sobre essa de Roger Guedes. Outra coisa que eu fui apurar na segunda-feira. Uma pessoa que já me passou muitas informações que bateram no Galo. Ela não é uma pessoa de lá de dentro, mas ela é cercada pela alta turma ali do Atlético, conhece, tem amizade com o dono e tudo. Ela me contou o seguinte, olha que interessante isso. O Atlético pretende fazer uma contratação forte no meio da temporada. E um dos nomes essa pessoa me disse que é analisado é o do Roger Guedes. Um dos nomes que é analisado é o do Roger Guedes. Eu sei que todo ano tem especulação de Roger Guedes, surge esse nome e tal, papapá. Mas ele é um dos nomes da lista principal do Siga. O Atlético quer fazer algumas contratações interessantes, quer reforçar o time. Mas uma coisa essa pessoa me deixou claro, que o Atlético tem que estar entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, nas oitavas da Copa do Brasil e nas oitavas da Sul-Americana. Sendo muito sincero, eu acredito que o Atlético vai atingir esses 3 objetivos. O Cuca pediu alguns reforços e principalmente o Cuca insiste muito de alguém com habilidade, qualidade e que faça gols também, que jogue pelo lado esquerdo, para poder disputar a posição com o Coelho. Hoje, se você raciocinar, nós temos o Rony e temos o Hulk e temos o menino que veio do Botafogo, agora me sumiu o nome, que jogam na direita e na central, mas na esquerda só temos o Coelho, né, que o Bernard é meia. Então, sim, Roger Guedes é um dos nomes. Tá, aí olha que interessante. Roger Guedes, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ele tem um salário altíssimo, tá? Mas altíssimo, altíssimo mesmo, lá pelo como é que fala? Lá no Catar. O time que ele joga, eu esqueci o nome do país, é no Catar, né? Deixa eu ver aqui o nome do time. Na Star League, agora eu não tô lembrando. Mas enfim, ele tem um salário parece que o salário dele, que ele ganha lá, é de 3 milhões de reais. Você pensa, como é que esse cara vai vir, vai sair de lá? Ele quer sair de lá.
tá certo? Ele quer sair de lá. E eu vi também um vídeo do Nicola, mas eu não assisti esse vídeo, confesso a vocês, que tem times já sondando a situação do jogador, né? Que é o Flamengo e é o Corinthians. Eu não vi esse vídeo, confesso, depois eu vou até ver, já tá separado aqui na minha lista de visualizações, mas tava aproveitando com minha mulher a Semana Santa, fui trabalhar ontem no jogo, aquela coisa toda, não tive tempo ainda de me atualizar dos vídeos que eu gosto de ver. Mas, volto a repetir, Roger Guedes é um dos nomes que tá numa lista do Atlético de atacantes que jogam pelo lado esquerdo. E não é uma lista, tá, gente? É descartável, porque parece que o jogador quer sair de lá, quer voltar e o Atlético tá monitorando a situação e tem interesse na contratação do jogador, beleza? Te encontro às 11 da manhã aqui no canal Alvinegro pra gente trocar ideia, bater papo e fazer aquela resenha gostosa que a gente só faz aqui, trocar aquela ideia auspiciosa e comentar da vitória do Galão com melhores momentos, entrevista coletiva do Cuca e tudo que você merece. Um grande abraço, fiquem com Deus, valeu, tchau e fui, tamo junto, turma, obrigado.